Agradecido seja Yahweh dos exércitos, o nosso Criador que criou os céus e terra. Eu louvo e exalto, entro na sua presença através do nosso irmão Salvador, Yahshua Mashiach. Através da unção do nome de Yahshua Mashiach, nós podemos destruir muralhas, nós podemos repreender todo o mal e assim sucederá. Então, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, pela unção do poder, pela unção poderosa do seu nome, nós repreendemos todo o mal, todo o espírito de resistência, todo o espírito de bloqueio, todo o espírito de paralisação, nós repreendemos, nós anulamos, nós desfazemos pelo sangue poderoso de Yahshua Mashiach. Pela unção poderosa do seu nome, nós vamos desfazendo agora tudo aquilo que foi implantado, foi feito, levantado em ritual através de ídolos. Que todos os ídolos, todos os altares de Baal caia por terra neste dia. Que tudo que foi levantado através de altares de Baal, assim como o profeta Elias, com aqueles 400 profetas de Baal, o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal, na mesma fé, na mesma unção, pela intervenção do nome da unção de Yahshua Mashiach, nós determinamos que todos os altares de Baal que foram levantados em desfavor às nossas vidas, em desfavor à vida dessa pessoa que está assistindo este vídeo, que caia por terra agora, em nome de Yahshua Mashiach, que todos os altares de Baal que foram levantados em desfavor desta vida, essa casa, esse trabalho, essa família, esse casamento, esses filhos, que caia por terra agora. É uma ordem que eu dou no mundo espiritual, que caia por terra agora todos os altares da idolatria, da blasfêmia, da oração contrária, da reza contrária, da oferenda contrária, tudo aquilo que foi pago nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, toda tranqueira deixada diante da sua casa, nas esquinas, toda tranqueira deixada, paga, levantada pelas trevas para trazer resistência, para trazer paralisação, nós cancelamos, nós desfazemos todos os laços, todas as emboscadas em nome de Yahshua Mashiach. Se você crê, assim sucederá, porque na palavra do Criador diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, que nenhuma língua mentirosa, que toda língua mentirosa que levantar contra ti, tu as condenará. Esta é herança minha, essa é sua herança em nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, não obterão êxito. Por quê? Porque seus anjos ele deu ordem para que estejam ao nosso redor e derredor em todos os nossos caminhos. Em algum caminho? Não, mas em todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, ali tem anjos posicionados para nos guardar, para nos livrar, para nos defender. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Hoje nós iremos meditar em Isaías 46. Bora lá, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, pela unção poderosa do nome de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações essa palavra. Nós iremos falar, queridos, sobre Isaías 46, sobre a queda dos ídolos da Babilônia. Bora lá, pega a sua Bíblia, que é através da Bíblia que a Bíblia, ela vivifica, é a palavra do Criador que traz vida para as nossas vidas, traz luz para as nossas vidas. Ele diz, haja luz e houve luz, e assim sucederá. Bora lá. A queda dos ídolos da Babilônia. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas de vocês costumavam levar, as cargas que vocês costumavam levar são canseiras para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer, querido, que tudo aquilo que você paga ou compra, que você manipula, como Deus, criando como idolatria, como ídolos, para proteção para sua casa, em desfavor à vida de alguém. Isso são ídolos, são altares que se levantam, né? É tudo que você faz, rituais, rezas repetidas, objetos de proteção que você coloca diante da sua casa, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Isso tudo são altares que são levantados, altares de Baal, são idolatrias, né? E isso significa que
Você muitas vezes faz sacrifícios, derrama sacrifícios com animais, derrama sacrifícios com vários outros tipos de objetos que eu não de situações que eu não preciso entrar em detalhes agora. Eu quero dizer para vocês que isso são idolatrias, são ídolos, né, da Babilônia. São que não tem força, tem cabeça, tem olhos, mas tem cabeça, mas não pensa, tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não caminha, tem mãos, mas não pode tocar, não pode segurar, não pode defender. Então, isso é uma ilusão, ilusionismo na sua mente. O diabo, ele te engana de formas estrategista para que você venha perder a sua salvação. Muitas vezes você utiliza animais, você utiliza papel, você utiliza objetos, você utiliza pedras, você utiliza figuras, você utiliza mensagens, você utiliza tantas coisas, faz simpatias, né? Mas nada disso pode se comparar ao verdadeira proteção, nada disso pode se comparar ao verdadeiro poder que pode guardar, salvar, libertar. A verdadeira unção está no nome de Yahshua Mashiach. Nós chegamos a Yahshua, nós nos achegamos a Yahweh. E ele disse: se você obedecer a Yahshua, tudo que ele te ordenar, eu serei adversário dos seus adversários, eu serei inimigo dos seus inimigos. Então, os nossos inimigos, o que nós temos que nos proteger é contra os principados e contra os potestades, são espirituais. E para isso, nós só conseguiremos nos defender, não é colocando figa no braço, né? Não é colocando trevo no pescoço, não é fazendo simpatias com animais, jogando cargas em animais que já estão cansados, né? Que não dá conta dos próprios fardos. Imagina você colocando em objetos animais. Então, isso eu quero dizer para você que isso é irrelevante, que isso não traz para você libertação, não traz para você proteção. Pelo contrário, isso traz para você, quando você idolatra, quando você tem um ídolo, ou seja, um objeto, uma estátua como objeto, como proteção, ali você está abrindo brechas, abrindo portas espirituais para que o mal entre, e você está dando legalidade para o diabo trabalhar na sua vida, para o diabo te amarrar, para o diabo te destruir, para o diabo fazer com que você perca até a sua própria salvação. Continuando, escuta, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei, e eu os carregarei, e os salvarei. Pois é, o nosso Pai, ó a diferença de você se proteger, né? Através de um ídolo, através de uma estátua, através de um objeto, através de uma ferradura, através de uma reza repetitiva, uma invocação a demônios, né? Olha a diferença. O que o diabo te dá, certamente ele vai tomar de você. Por quê? Ele dá pela metade. O nosso Pai, quando ele predestina alguém a ser salvo, a ser liberto, a ser alcançado, a conhecer a verdade, os remanescentes são a igreja fiel, que professa o nome verdadeiro do Pai, que professa o nome verdadeiro do Filho. Esse sim, queridos, esse o próprio Pai carrega desde o ventre, ou seja, desde o ventre da sua mãe, eu te constituí, né? Eu te constituí para ser bem-aventurado, eu te constituí para ser profeta, eu te constituí para ser salvo, né? Então, desde do ventre da nossa mãe, desde quando nós fomos gerados, ele nos leva nos seus braços, desde o nosso nascimento, ele nos carrega nos braços, aquele que teme, aquele que obedece, aquele que definitivamente se entrega verdadeiramente, não a idolatria, não a ídolos, não a objeto, não coloca sua proteção como objeto, ídolos, estátuas, né? Ferraduras, trevo de 4 folhas, olho grego, sei lá mais o que, tantas coisas que as pessoas utilizam, né? Como proteção, como a sua força, né? Não, são tantos objetos, né? Que as pessoas usam. Imagina você colocar a sua proteção no objeto. Às vezes tem pessoas que colocam o gato. Ai, gato é quanto mal olhado. Querido, será que o gato, um simples animal, tem o poder de tirar um olho gordo, uma inveja? Não, a inveja é destruída. O demônio da inveja nós destruímos pela unção do nome poderoso de Yahshua Mashiach. Eu repreendo todo demônio, todos os demônios da inveja contra a minha vida. Eu repreendo todos os demônios da cobiça contra a minha vida. Eu repreendo em nome de Yahshua Mashiach todos os demônios da maldade contra a minha vida. É pela palavra, é declarando a fé, é confessando
É invocando, é declarando a fé em Yahshua Mashiach. É através da unção poderosa do nome de Yahshua que é quebrado o mal, que é desfeita as emboscadas, os laços são quebrados, os laços são cortados. Não é através de um objeto, de um animal, que você vai colocar um gato, um cachorro, vai fazer isso, aquilo. Não, querido, você está colocando fardo em cima do animal, você está colocando demônios, abrindo portais de demônios em cima daquele animal. Consequentemente, amarrado estão os seus animais, amarrado estão os seus bichinhos de estimação. É isso, você tem que entender e compreender a diferença de uma coisa com a outra, né? Conseguir compreender, mas você só conseguirá compreender quando você ter um relacionamento íntimo com o Criador. Porque quando nós nos relacionamos, nós temos intimidade. Aí quando a gente tem intimidade com Ele, Ele vai nos mostrando. Ele vai nos orientando, Ele vai nos ensinando aonde que está a nossa proteção, aonde que está os livramentos, aonde que está a abundância, aonde que está o algo mais dele sobre as nossas vidas. Não está no dinheiro, não está nos objetos, mas está no próprio nome, na própria fé. A fé, o que é a fé? A fé é você crer naquilo que você não vê, naquilo que você não pode pegar, naquilo que você não pode tocar, mas tem a certeza absoluta que já aconteceu. É isso, é ter fé, é você crer, acreditar que Yahshua veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés, cumpriu, tirou todo o jugo sobre as nossas costas. Ele espera que eu e você reconheça isso, que aceita isso, que nós sejamos pequenos Yahshuas aqui na terra, que nós sejamos discípulos de Yahshua, que quando a libertação nos alcança, chega até a nossa casa, chega até a nossa família, que nós tenhamos, quando nós recebemos o Ruach Kadosh dele, a presença do próprio Criador sobre as nossas vidas, nós queremos distribuir, compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam livres, né, de todas as amarras espirituais, sejam livres de todos os demônios, de tudo aquilo que amarra a vida da pessoa, que impede que a pessoa flua, que a pessoa evolua, movimente, que a pessoa se purifica, se limpe, se transforma, até chegar a ponto de quê? De até a velhice. Olha, querido, nós podemos ter amizades, nós podemos ter contatos com pessoas importantes, denominadas importantes aqui na terra, nós podemos ter amigos que poderão denominar-se importantes aqui na terra, mas eles podem vir, podem ir, passam. De repente ele vem para a sua vida por um determinado tempo, uma determinada circunstância, e depois, pela permissão do próprio Criador, sai da sua vida, ou mesmo abandona a sua vida, te abandona, te deixa de lado. Por quê? Porque não acha vantagem estar junto de você. Talvez você não possa oferecer nada que essa pessoa ache que é vantajoso, que pode trazer benefício, porque infelizmente, se tratando das coisas terrenas, as pessoas elas querem estar com alguém que possa lhe dar algum tipo de vantagem. Ao contrário do nosso Criador, o nosso Criador quer que nós apenas tememos o seu nome, que nós adoramos apenas Ele e que nós reconhecemos Yahshua como nosso Salvador, como nosso resgatador, sem pagar nada. Não é preciso pagar. A fé, você não precisa pagar para você ter fé. Você precisa relacionar, você precisa meditar na Bíblia, você precisa ouvir vídeos edificantes, você precisa orar, você precisa se consagrar para que você possa sim ter comunhão com Ele, para que você possa sim se relacionar com Ele, a ponto de que todos os seus dias sejam guiados por Ele, todos os seus dias sejam monitorados por Ele. Antes mesmo que você venha tomar qualquer decisão, Ele venha dizer para você, não tome esse caminho, este caminho pode te prejudicar. Olha, não pega essa rota pode te prejudicar. Olha, não vai em tal lugar, esse lugar tem armadilha, tem emboscada. Ele vai te avisar através da meditação na palavra. Que Ele nos fala, a Bíblia é um manual da vida, ali tem tudo. Nos ensina na parte sentimental, na parte social, na parte espiritual, na parte financeira. A Bíblia é completa. Então, se você tem, o maior investimento que você deve fazer na sua vida é adquirir uma Bíblia. Adquirir uma Bíblia para você meditar. Hoje não precisa nem se pagar uma Bíblia. Hoje você pode ir na internet baixar uma Bíblia, né? Então, o Criador, Ele é o contrário dos seres humanos, dos nossos amigos, aqueles que a gente tem uma estima. Eles podem nos abandonar, eles podem nos rejeitar, mas o Pai não, aquele que nos criou até a nossa velhice, Ele vai continuar o mesmo, Ele vai ser fiel conosco até na nossa velhice. Ainda quando nós tivermos cabelo branco, Ele vai ainda continuar nos carregando no colo, Ele ainda vai nos fazer, vai levar as nossas cargas, Ele vai nos salvar, Ele vai nos sarar de todas
todas as invertidas do mal, de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, Ele vai nos libertar. Antes mesmo que chegue a nós algo que foi em oposição às nossas vidas, que foi enviado, né? Porque existe. Os demônios, os principados potestades usam pessoas na terra para fazer maldade contra a sua vida. Mas antes que chegue a você, esse mal é quebrado. Às vezes você está em casa, você está lavando um copo, de repente o copo vai e quebra na sua mão. Ali está destruindo aquele mal que poderia pegar você, mas está destruindo o objeto. Pega nos objetos, mas em você não pega. Ele te dá livramento. Por quê? Porque Ele te carrega nos colos. Porque Ele te carrega nos braços. Ele te carrega mesmo que você não possa perceber. Ele carrega você no colo. Ele te coloca nos braços. Ele te coloca... Ele te guarda como a menina dos olhos dele. Agora, quanto aos ídolos que você tem como estátua, como adoração, é pecado nós adorarmos tudo. Nós não podemos adorar nada a não ser o próprio Criador Yahweh. Nem o Filho dele, Salvador Yahshua Mashiach, nós devemos dar adoração a ele, né? Porque o único que é digno de ser adorado é o nosso Criador, o eterno Criador que criou os céus e terra e diz: haja luz e houve. Ele é o único que existe no mundo, nos céus e na terra, que pode ser adorado. Quanto ao resto, tudo é idolatria, tudo deuses falsos que enganam, que ali enquanto você está adorando deuses falsos, de imagens, você está abrindo portais espirituais para a sua vida, para o mal, para amarras espirituais, né? O diabo, assim como você vai orando rezando, né, a essas idolatrias, o que acontece com você? Muitas vezes, de tanto você repetir, os demônios acabam te entregando. Só que depois as consequências espirituais são gravíssimas, são fortíssimas na sua vida. Então, se você tem o hábito de adorar, de invocar idolatria, ídolos, eu sugiro a você a repensar, a voltar-se para dentro de você e orar ao Pai, me fale a verdade, testifique o que essa moça está falando nesse vídeo, para que Ele vai te revelar o oculto e escondido. Então, querido, nada e ninguém tem poder, suficiência para guardar, para proteger, para livrar, a não ser o Criador Yahweh, através de Yahshua Mashiach. Ele sonda os nossos corações, os nossos olhos. Ele sabe, antes mesmo que eu venha falar, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Imagina, você quer adorar um Criador que, antes mesmo de você falar, Ele já sabe o que você vai falar? Ou você quer adorar um ídolo, uma imagem que tem olho não enxerga, tem boca não fala, tem mão não pega, tem pé não caminha? E você fala e nada acontece. Aí você está abrindo legalidade, os demônios aí começam a te entregar. Por quê? Porque você está insistindo. Aí os demônios vão abrindo portais. Enquanto você está invocando esses demônios aí de idolatria, está abrindo portais para o mal atuar na sua vida, na sua casa. Aí vem confusão, vem miséria, vem tanta coisa, queridos. Vem tanta coisa. Eu não quero dizer riqueza é você ter uma mansão. Não, riqueza é a presença do Criador. Riqueza é você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Riqueza é você fazer bons negócios sem prejudicar outras pessoas. Riqueza é você ter saúde. Riqueza verdadeira é você ter paz de espírito. Riqueza verdadeira é você ter calma, mansidão, domínio próprio, alegria, mesmo diante do mundo turbulento, mesmo diante do mundo complicado. Isso é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira prosperidade, é a presença do próprio Criador dentro de si, dentro do seu eu. A paz é indo de dentro para fora. E aqueles que chegam a teu redor sentem essa presença. São inalados pela essa presença, por esse brilho, por essa força sobrenatural que é a presença do nosso Criador. Continuando para nós concluirmos. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Ou seja, nada pode se comparar ao nosso Criador. Nada e ninguém. Não tem força maior que não seja Ele. Ele é superior a qualquer força que existe. Tá? Nós não temos nem objeto, nada se pode comparar a Ele, nada, Ele é incomparável.
Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças contratam os ourives para que lhe façam Deus. E depois se prostram e se inclinam diante dele. Ou seja, muitos usam o dinheiro para comprar material, ouro, prata, ou seja, madeira, pau, para fazer barros, pedras, cimentos, para fazer imagens, para se prostrar diante dele. Tá? E prostrar diante de demônios, que não pode fazer nada por você, tem olho, mas não fala. Já falamos sobre isso, né? Mas o verdadeiro que você não precisa de fazer a imagem dele, você precisa só crer nele, só isso. Só isso. Ele os põe sobre os homens, leva-nos e põe no seu lugar. E ali ele fica, no seu lugar não se move, recorre a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E não livra ninguém da sua tribulação. Ou seja, quanto mais atribulado você está, quanto mais você está atribulado, aí você vai lá, fica lá de joelhar diante daquela imagem. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E mais angustiado, mais aflito você tá, mais seu coração tá aflito. Eu tô dizendo isso porque um dia eu fiz isso. Eu tenho propriedade para falar. Um dia eu adorei imagens e eu tava aflita, agoniada, e mais aflita, mais angustiada, e não resolvia. Mais aflita eu ficava, mais agoniada eu ficava. A tribulação não foge da gente, pelo contrário, aumenta. Lembre-se disso, anime-se, pense a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Iau e não há outro. Eu sou Iau e não há outro semelhante a mim. Então lembre-se, não existe outro. Iau é o único, não há outro e não há outro semelhante a ele. E tudo é mentira. Que falou que você existe outro semelhante a ele é mentira. É ilusão, o diabo está querendo te enganar. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, a vontade do Criador permanecerá. A vontade dele prevalecerá. Assim como foi no tempo de Noé, em Apocalipse acontecerá. Não adianta você querer mudar a Bíblia, não adianta você querer mudar os pensamentos do Criador, que o que ele determinou vai acontecer, o que ele propôs, o que ele anunciou irá se concretizar. O que ele determinou irá se concretizar. E você, que somos mortais, nós não temos poder nem influência sobre ele. Nós não temos poder e influência sobre ele. Então, crê, única salvação, a única libertação está em Iau e Yaush. Além disso, não há outro. Não existe outra. Tudo é mentira, é legalidade. Você está dando para o mundo espiritual para atuar sobre a sua vida, para trazer amarras espirituais. Pense nisso. Ore ao Criador para que ele venha te revelar o oculto e escondido, que essa palavra possa se ministrar no seu coração.